Olá, eu sou o Ricardo Camitani e esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre dependência química. Nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco menos conceitual e um pouco mais prático do dia a dia da dependência química. Então assiste aí. Bom, nos outros vídeos a gente já falou bastante sobre alguns conceitos. O último foi sobre droga, o que é a droga. Nesse a gente vai falar sobre a dependência química, de fato. E para a gente não ficar só no conceito, passar um pouco para a parte mais prática, para a parte do dia a dia, eu vou falar sobre a dependência química aqui, única e exclusivamente que ela é sim uma doença. Então isso é muito importante a gente saber, que pela Organização Mundial da Saúde, a dependência química é considerada uma doença, né? Uma doença crônica. E aí, para a gente entrar na parte prática, mais interessante do que saber conceitualmente o que dizem os livros é a gente pegar algumas características dessa dependência química, só para a gente conseguir entender e observar se a gente tem algum ente, algum parente dentro da família lá que está passando por alguma coisa parecida, a gente consiga observar e perceber o que é que está acontecendo. Primeira característica muito importante da dependência química. O dependente químico, ele não tem mais controle sobre o uso. Se em algum momento da vida, no começo lá, quando ele começou a usar, ele tinha um controle, ele escolhia se ele usava de fim de semana, se ele usava uma vez na semana. Se nesse começo há um controle, o dependente químico já está no último estágio em que ele não tem mais controle. Então ele perde a autonomia, ele perde a capacidade de escolher se vai ou se não vai usar. Isso é muito importante saber, né? Então essa é a primeira característica e é uma das mais importantes sobre a dependência química. Segunda característica muito importante sobre o dependente químico. Eu estou dizendo essas características para a gente conseguir observar. Então, se a gente observa num parente, se a gente observa em alguém próximo que tem essas características, pode ser que ali, quase com certeza, tenha uma dependência química. Então vamos lá, segunda característica importante. O dependente químico, ele começa a ter prejuízo na vida por causa daquela droga. Então ele começa a ter prejuízo na parte profissional, começa a ter prejuízo na parte amorosa, começa a ter prejuízo na parte social, na parte familiar. Então esses prejuízos que vão sendo acumulados na vida, em determinadas áreas, em várias áreas da vida, esses prejuízos eles indicam que tem ali uma falta de controle, que tem uma falta de autonomia e que aquele indivíduo pode provavelmente estar com uma dependência química e necessitando de uma ajuda especializada. Então essas são as duas características muito importantes da dependência química. Para a gente só diferenciar um pouco, né, porque às vezes a gente tem em casa algum parente, alguma pessoa lá que esteja usando, que tenha a temática droga dentro de alguma casa, a primeira coisa que a gente precisa entender é, como eu falei no vídeo passado, o tipo de droga que está sendo utilizado. Depois dá uma assistida aí no vídeo passado. Qual é o tipo de droga que está sendo utilizada, que está sendo consumida? E o segundo, que são os padrões de consumo dessa droga. Tá? Os padrões de consumo eu vou falar agora. São 3 tipos de padrões de consumo. Primeiro deles é o uso, né, que a gente fala que é o usuário. Então ele tem um consumo esporádico, então ele não tem nenhum prejuízo, ele utiliza de fim de semana, pode até utilizar de semana, mas isso não tem influência nenhuma no sentido de não ter prejuízo na funcionalidade, ele não perde as funções das áreas da vida. Então, mantém uma vida profissional, mantém uma vida de relacionamentos, mantém uma vida social, sem prejuízo algum. Segundo padrão de consumo é o uso nocivo. O uso nocivo, como característica, o indivíduo já começa a se colocar em risco por causa do consumo daquela droga. Então ele começa, por exemplo, uma pessoa que bebe, enche a cara e briga no bar, e briga na balada. Então ele se põe em risco por causa daquela droga.
ou ele vai comprar droga no local que vende, então isso já é um risco também. Então começa a ter risco em relação a esse uso. Esse é o segundo. E o terceiro padrão de consumo é a dependência química, com aquelas características que eu falei no começo. Perda de controle e prejuízo em várias áreas da vida. Então, para a gente conseguir entender o processo, qual é a droga que está sendo utilizada e qual é o padrão de consumo. Isso vai dar uma clareza para quem está dentro de casa, isso vai dar uma clareza para os familiares, para conseguir entender o que está acontecendo. Se é de fato um dependente químico ou se é um usuário, o que a gente tem diferença. Tem diferença de abordagem, tem diferença de compreensão, isso é fato, e é muito importante saber. Então, dentro de grau, né, dentro do grau sei lá, de atenção, todos os graus merecem atenção, mas o primeiro é o usuário, então é um grau menor de atenção do que o de dependente. Claro que o usuário pode aumentar o padrão de consumo, isso é um fato. Então ele pode, dentro desses padrões, pode aumentar o padrão de uso, pode passar para um uso nocivo e pode passar para uma dependência. Não é garantido, não é uma certeza que isso vai acontecer. Mas a escalada ocorre. Quem é dependente químico passou por todos esses padrões, né? Então, assim, para você conseguir observar, se você pais, né, os pais que têm algum filho lá, que estão preocupados com algum filho, ou os filhos que estão preocupados com algum dos pais, com pai ou com mãe, ou tio, ou enfim, qualquer ente, se você quer começar a entender o que está acontecendo, vamos às informações, vamos buscar informações de frente, vamos encarar de frente, seja lá o que tiver que vir. Então não ter vergonha de perguntar, não ter medo da resposta, isso é necessário. Quanto mais informação, melhor para a gente conseguir entender, para conseguir fazer um diagnóstico e a partir do diagnóstico buscar uma ajuda especializada. Tá? Então, primeiro, observar qual é o tipo de droga que está sendo utilizado, que está sendo consumido. Depois, entender qual é o padrão de consumo dessa droga, né? Como que está sendo utilizado, como que é a quantidade, enfim. Para que a gente comece a entender e separar usuário, uso nocivo ou dependência química. Para a gente não se estender muito nesse vídeo, no próximo vídeo eu vou falar mais características da dependência química para que a gente comece a observar com mais clareza o que está acontecendo, para os pais terem mais informação, para os filhos terem mais informação, para a sociedade de uma maneira geral ter mais informação e saber o que está acontecendo e quanto antes buscar ajuda, melhor o tratamento e melhor o resultado, melhor a resposta daquele indivíduo. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!